né, para agregar valor funcional ao seu cavalo, comece de baixo para cima, né, dos cascos para o cavalo. Na live de hoje, nós vamos falar sobre o casqueamento do cavalo e como ele pode agregar valor ao nosso cavalo. Anteriormente nós fizemos uma live sobre podologia e o crescente interesse do nosso público fez com que nós hoje dessemos uma atenção mais dirigida a esse aspecto da podologia, que são as intervenções de casqueamento, ou seja, a aparação dos cascos do cavalo. Vamos dar aqui o nosso boa noite oficial, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. Aqui na escola chamada Cavalo, vocês vão aprender técnicas, receber informações, conhecimentos fundamentados nas nossas vivências equestres. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguirem aqui no Instagram. Bom, vamos começar falando de alguns problemas relacionados à questão dos cascos, não é? Para depois entrarmos no casqueamento propriamente dito. Todos nós que convivemos com cavalos podemos dar testemunho da grande incidência de problemas de cascos. Isso não é incomum, infelizmente, não é? Cascos ressecados, quebradiços, a ausência de tônus na matéria córnea, presença de brocas, que são aqueles canais perfurantes provocados por uma bactéria anaeróbica que se instala nos cascos dos cavalos, não é? Quando ela encontra ali meio de cultura, o meio de cultura para que essa bactéria possa se instalar e proliferar no casco é umidade, calor e falta de oxigênio. Esse é o meio de cultura que favorece essa bactéria anaeróbica. E se ela encontra uma fenda, uma brecha entre a lâmina sensível e a lâmina córnea, né, um espaço vago, ela começa a penetrar e formar galerias e canais perfurantes que são chamados de brocas. E se esse canal atinge a lâmina sensível, o animal começa a sentir dor e claudicar. Para quem não sabe o significado desse termo, claudicar significa mancar, não é? Outros problemas comuns apresentados por cascos mal cuidados, né? Cascos desbalanceados. O desbalanceamento ele pode ser analisado de duas maneiras, o desbalanceamento do casco. Um deles é o achinilamento, né? E o fincamento, que são analisados no sentido antero-posterior do casco, e também o desalinho no sentido lateromedial. Então o casco pode estar desbalanceado no sentido antero-posterior e também no sentido médio-lateral, né? Muitas vezes ocasionando problemas de aprumos. Quando nós vamos avaliar os aprumos do cavalo, nós estamos nos referindo à parte do membro locomotor que compreende no trem anterior do boleto ao joelho e no trem posterior do boleto ao jarrete, também chamado de curvilhão, né? Então é quando nós vamos fazer análise de aprumo, é essa parte do membro que nós estamos avaliando, ok? E muitas vezes um problema de casco, um desbalanceamento do casco, pode afetar também o aprumo do cavalo. Uma outra ocorrência bastante prejudicial que ocorre nos cascos são as laminites. Laminite é a inflamação da lâmina sensível, que é aquela parte interna vascularizada dos cascos do cavalo. É uma área de alta atividade vascular, né? Ou seja, ali tem uma grande circulação sanguínea. Então, quando nós vamos limpar a sola do casco do cavalo e passamos ali um instrumento, uma rineta, para fazer um leve desbaste para expor a linha da água, e se essa linha da água apresenta vermelhidão, já é indício de que o cavalo pode vir a ter uma laminite, né? Vamos aproveitar para falar aqui das principais causas da laminite, né? Uma delas
é o excesso de proteína e carboidrato na dieta dos cavalos. E eu devo dizer que é a mais comum. O que mais causa laminite nos cavalos, nos dias de hoje, é excesso de proteína e carboidrato. A outra causa é o estresse da estrutura. Quando o cavalo, por exemplo, realiza um trabalho com excesso de esforço nos cascos, em decorrência desse esforço, o cavalo pode vir a inflamar a sua lâmina sensível, desenvolvendo um quadro de laminite. Outro problema que ocorre com frequência nos cascos dos cavalos são as intervenções indevidas devido a alguns modismos. E esses modismos, muitas vezes, infundamentados, né? Ou seja, eles não têm fundamento podológico. Algumas raças, algumas modalidades criam determinadas modas de intervenção nos cascos e aquilo fica sendo uma referência geral que muitas vezes pode prejudicar o cavalo, a sua sustentação e, consequentemente, a sua locomoção. Então, para nós fazermos uma intervenção do tipo casqueamento nos cascos de um cavalo, nós precisamos ter conhecimento podológico para saber qual é a condição anatômica ideal a ser alcançada para que o cavalo seja favorecido, primeiro na sua sustentação e logo depois na sua locomoção. Esses problemas muitas vezes não ocorrem de imediato, né? Às vezes nós temos uma má intervenção sendo realizada, depois de algum tempo, após algum tempo, o cavalo começa a manifestar problemas, se essa intervenção persistir, não é? Então não é de imediato que ocorre, a não ser que haja uma intervenção com excesso de retirada de material. Eu conheço casos onde o profissional retira tanto material na hora do casqueamento que o casco fica muito sensível. E depois o cavalo sai pisando em ovos, vamos dizer assim, né? Com muita sensibilidade. Então é preciso tomar cuidado com a medida da intervenção, ou seja, da operação das ferramentas na hora do casqueamento. Outros problemas que podem acontecer estão relacionados aos desbalanceamentos provocados no casco por uma intervenção inadequada. Então vamos citar um exemplo aqui de consequência de um casco que esteja sendo aparado de forma a deixá-lo achinelado, com uma inclinação menor do que aquela que seria conveniente para o cavalo. Atrás do membro locomotor passa um tendão chamado tendão flexor, cuja função é flexionar o membro para realizar o voo do casco. Quando o casco está achinelado, há uma sobretensão sobre esse tendão. E se isso persistir por mais tempo, por um prazo prolongado, esse tendão pode inflamar, provocando uma tendinite. Então seria um exemplo de uma ocorrência patológica devido a um casqueamento indevido. Não é? O sujeito deixando o casco do cavalo sempre achinelado, ele pode provocar com o tempo uma laminite. Uma tendinite no tendão flexor do cavalo. Um outro problema que pode vir com o agravamento desse quadro é o que nós chamamos de síndrome do navicular. O navicular é um pequeno osso sesamoide que tem encaixado dentro do casco, atrás da terceira falange, e quando o cavalo está achinelado, esse osso navicular ele atua como se fosse uma polia, pressionando o tendão. O primeiro sintoma a ser desenvolvido é exatamente a tendinite. O cavalo vai inflamar o tendão, vai começar a sentir muita dor e ele começa a deixar de apoiar. E quando ele não apoia, a terceira falange começa a fazer um movimento de rotação dentro do casco. E se isso persistir, a terceira falange pode vir a perfurar a sola do casco. Essa é uma patologia conhecida como síndrome do navicular, que pode começar com um desbalanceamento devido a uma intervenção indevida no casqueamento, né? Provocando uma tendinite e logo em seguida a síndrome do navicular. Bom, então citamos aqui vários problemas que podem ocorrer em decorrência de uma má intervenção nos casqueamentos, né? E todo cavaleiro gostaria que o seu cavalo estivesse com um sistema de sustentação e locomoção em ordem. Por quê? Porque isso vai favorecer os desempenhos funcionais do cavalo. Isso agrega valor funcional ao cavalo, né?
Mas como fazer para nós termos essa boa condição de sustentação e locomoção? Bom, o caminho mais rápido é contratar profissionais que tenham competência suficiente para chegar aos resultados pretendidos. Quais são esses resultados? Oferecer ao cavalo condições anatômicas próximas das ideais para que ele esteja bem sustentado e possa se locomover de modo adequado sem efeitos colaterais. Não é? Bom, seguindo, uma coisa muito importante que às vezes é desprezada nos processos de casqueamento está relacionada com as ferramentas que são utilizadas. Não é? Então nós precisamos ter boas ferramentas e elas precisam ser bem cuidadas e bem manuseadas. Não adianta eu comprar uma boa ferramenta para realizar intervenções podológicas se eu não sei manuseá-la. Não é? É preciso que haja um domínio do operador com relação ao uso da ferramenta para que ela possa realizar o trabalho pretendido. Não é? E após as intervenções podológicas, essas ferramentas requerem cuidado de manutenção. Elas precisam passar por uma limpeza, muitas vezes uma lubrificação, serem acondicionadas em determinados recipientes para que elas não façam uma colisão uma com a outra. Não é? Muitas vezes a ferramenta sofre um desgaste sem estar trabalhando, porque a pessoa às vezes joga a ferramenta uma em cima da outra na caixa, sai balançando aquilo e as ferramentas vão atritando e se desgastando. Não é? Então é preciso tomar muito cuidado com as ferramentas podológicas. E é preciso, sobretudo, aprender a utilizá-las corretamente. Uma grosa, por melhor que seja, mal utilizada, pode causar muitos prejuízos ao casco de um cavalo. Um torquês profissional, se mal utilizado, a mesma coisa. E assim por diante. A rineta, né, é uma ferramenta que tem determinadas funções, que se a pessoa não conhece as funções e não sabe operar adequadamente, pode vir a causar prejuízos incalculáveis para o casco do cavalo. Não é? Então, a maior incidência que eu posso citar no que se refere ao mau uso das ferramentas é o excesso das intervenções. O uso da grosa exagerado, o uso do turquês exagerado, o uso da rineta exagerado, né? Retirando muito material do casco e deixando o cavalo com o casco pobre. Né? O cavalo precisa ter o casco robusto para se sustentar e se locomover adequadamente. Lembrando a vocês que a natureza do casco ela tem uma participação na fisiologia orgânica do cavalo. Nós falamos isso na live anterior, né, sobre podologia, vamos lembrar rapidamente. Cada casco atua como uma bomba sanguínea auxiliar ao coração do cavalo para manter de modo adequado o fluxo sanguíneo pelo seu organismo. O coração do cavalo não é suficiente para fazer isso. Então os cascos atuam como bombas auxiliares para ajudar o coração. E como é que ele realiza a função de bomba? Através dos movimentos de expansão e contração que ele realiza durante a locomoção do cavalo. Desde que as suas estruturas funcionais, as estruturas funcionais do casco, estejam sendo preservadas por intervenções conscientes de nossa parte. Por isso que é importante nós conhecermos as estruturas e sabermos a função de cada uma delas. Vamos falar aqui de duas estruturas que são elementares, que é a muralha córnea, não é? Que é a unha, que é uma unha, né? O casco é uma unha que está em constante crescimento e em constante desgaste. E a sola do casco. Tanto a muralha quanto a sola tem uma determinada espessura. Não é? Isso é variável, tem cavalos que têm a muralha um pouco mais espessa, outros mais delgada. A sola, a mesma coisa, cavalos com sola mais espessa e mais delgada. Se quando eu vou operar na muralha com a grosa eu retiro muito material, eu estou roubando do cavalo uma defesa natural. Se eu pego a rineta e começo a fazer escavação na sola do cavalo, eu estou roubando dele uma defesa natural. Não é? Então é preciso tomar muito cuidado. Há casos em que as pessoas retiram muitíssimo mais material do que o necessário.
Eu sempre digo, nós precisamos terminar um serviço de casqueamento sem roubar casco do cavalo. Não é? Nós precisamos preservar ao máximo a estrutura para que o cavalo tenha uma sustentação adequada. O casco precisa ter robustez. E o formato do casco é muito importante. Não é? O casco que dá boa sustentação para o cavalo, ele tem um formato cônico, como se fosse um pé de geladeira, um cone, justamente para sustentar o peso do corpo do cavalo que desce sobre o seu locomotor e chega ao casco. Se nós retiramos muito material com a grosa, né, na borda do casco ali, esse casco tende a perder o formato cônico. Ele vai, né, ficando cúbico. Quando é que ele fica cúbico? Quando a largura ou o perímetro da coroa, que é a parte de cima do casco, né, fica igual ao perímetro da base do casco. Né? Então, quando a largura de cima é igual à largura de baixo, o casco agora ficou cúbico, ele não é mais cônico. E há intervenções que são tão agressivas que o casco chega a ficar em formato de vaso. A largura, o perímetro da coroa, fica maior do que o perímetro da base do casco, de tanto material que é retirado com a grosa. Não é? Então é preciso tomar muito cuidado com o uso das ferramentas para que o casco não seja danificado. Esse formato do casco, ele é determinado pelas nossas intervenções, pelo uso que nós fazemos das ferramentas na hora das operações podológicas. Imaginem que o casco é uma estrutura em constante crescimento. Se eu souber atuar nas intervenções, eu vou dando ao casco o formato que eu quiser. Não é? De preferência aquele que favorece o cavalo, que é o formato cônico. Então nós temos dois tipos principais de intervenções. Aquela que preserva a estrutura e aquela que danifica a integridade das estruturas. Né? Eu falei aqui da muralha e da sola, mas temos outras estruturas que precisam ser preservadas. Né? Nós temos as barras, nós temos a ranilha, nós temos os talões do cavalo, né? A altura dos talões, que é a parte posterior do casco. Quando nós tiramos muito material rebaixando os talões, o casco fatalmente vai achinilar e vai acontecer aquilo que nós já citamos, né? A sobretensão no tendão flexor, e isso traz uma série de prejuízos para as estruturas e para o voo do casco, altera o voo do casco do cavalo. Nós explicamos isso na live anterior também, né? Então, para nós fazermos um bom casqueamento ou um mau casqueamento, nós precisamos ter o quê? O que diferencia? O que é que diferencia um bom casqueamento de um mau casqueamento? O conhecimento técnico do operador e o modo como ele opera com as suas ferramentas sobre o casco. É isso que vai determinar a qualidade de um casqueamento. Né? Lembrando também que os balanceamentos antero-posterior e médio-lateral e látero-medial dos cascos, para que eles sejam obtidos de forma satisfatória, é preciso que o profissional da área tenha conhecimentos anatômicos, tenha conhecimentos podológicos aprofundados para que ele se aproxime de uma condição anatômica ideal. Não é? Qual é a referência no membro do cavalo, no membro locomotor, que diz para nós qual é a inclinação correta de um casco? Não é? É uma pergunta que dá uma live bastante extensa, é uma resposta que daria uma live bastante extensa. Existem estruturas no corpo do cavalo que oferecem para nós referências com relação à inclinação do seu sistema digital. Vou dar uma palhinha rápida aqui com relação ao trem anterior. A inclinação da escápula do cavalo é a referência para a inclinação do sistema digital e também do casco, que compõe o sistema digital. Porque o peso que desce sobre o locomotor do cavalo obedece o sentido de inclinação da escápula do cavalo. Então, ao chegar ao casco, esse peso ele deve ser recebido com a mesma inclinação da escápula. Então nós precisamos dar ao sistema digital do cavalo uma inclinação igual à da sua escápula. Ok? No trem posterior há outra referência. Não vamos entrar aqui agora porque senão nós vamos estender muito o assunto. Ficaria para uma live futura. Ok? Vamos falar aqui de alguns casos que ilustram
essa questão da qualidade do casqueamento, ok? Eu realizei esse trabalho durante muitos anos, dando assistência podológica, não só realizando intervenções de casqueamento e ferrageamento, mas também dando treinamento para pessoas que seriam destinadas a essa função. E muitas vezes o proprietário do cavalo, que contrata o profissional, costuma comprometer a qualidade do trabalho. De que maneira? Fazendo sugestões, emitindo opiniões que possam causar prejuízo ao cavalo. Já aconteceu comigo um caso em que, quando eu terminei o casqueamento, o proprietário estava junto comigo, ele disse: mas você tirou muito pouco material, eu gostaria que você tirasse mais. Não é? Então nós, com todo o cuidado, querendo preservar a estrutura, dando robustez ao casco e apenas fazendo um trabalho de balanceamento, e ele querendo que nós tirássemos mais. Por quê? Porque ele estava acostumado a esse tipo de intervenção. Há casqueadores que, quando terminam o trabalho de grosa na muralha de um casco, eles fazem um pequeno montículo de casco ralado no local onde eles estão operando, né? Como se fosse ali uma montanha de queijo ralado. E muitos proprietários gostam de ver isso. Eles acham que o trabalho tem que ser assim. É preciso tirar muito material do casco. E na verdade não. Isso é um grande engano. Nós devemos tirar o mínimo de material, dando estética ao casco e balanceando o casco progressivamente. É um processo de construção. Não dá para nós fazermos um trabalho consciente de recuperação da estrutura do casco ou de manutenção de imediato. Às vezes nós precisamos de várias intervenções para ir aos poucos construindo aquela condição anatômica que vai favorecer o cavalo. O casco, em média, cresce em torno de 1,5 cm por mês. Então, eu posso trocar o casco do cavalo todinho. E a cada 40 dias eu fazendo uma intervenção, e se eu sei que ele cresce em média 1,5 cm por mês, depois de alguns meses eu consigo renovar toda essa estrutura e colocar tudo no lugar. Não é? É só vocês medirem aí mais ou menos a altura de um casco para vocês terem uma ideia de quantos meses levaria para nós fazermos essa renovação. Há cavalos com metabolismo de crescimento de casco mais acelerado e há cavalos com metabolismo de crescimento mais lento. Não é igual para todos os cavalos. É como a nossa unha. Tem pessoas que têm um crescimento de unha mais veloz e outras mais lento. O cavalo a mesma coisa. Qual é o cavalo que renova, que nós conseguimos um resultado mais rápido? Aquele que tem um metabolismo de crescimento mais rápido, porque eu consigo trocar, não é? Substituir o casco dele com mais rapidez. Substituir no sentido de ir renovando e construindo a condição podológica que pode beneficiá-lo com menos tempo, porque ele se renova mais rapidamente. Não é? Nós temos que lembrar que, apesar de o casco estar em constante crescimento, ele também está em constante desgaste. O cavalo, ao se locomover, provoca desgaste no casco. Na época em que o cavalo não era domesticado, o desgaste era compensado pelo crescimento. Sobretudo porque o cavalo selvagem ele andava em locais onde o desgaste era menor no casco. Superfícies menos abrasivas. Hoje o cavalo é utilizado em pisos de cimento, de pedra, de asfalto, estradas com muita pedra, e tudo isso agride a estrutura do casco e provoca um desgaste mais acelerado. Daí a necessidade de, em alguns casos, nós colocarmos a ferradura. Quando é que a ferradura é necessária? Lembrando a vocês, quando o crescimento do casco não consegue compensar o desgaste. Eu tenho um desgaste mais acelerado que o crescimento, chega uma hora que vai atingir as áreas sensíveis e é necessário que o cavalo calce ferraduras para poder preservar a sua estrutura. Nós precisamos também lembrar que a aparação de casco, a importância dela é predominante com relação ao ferrageamento. Isso é importantíssimo.
Por quê? Porque a ferradura é um acessório, é um equipamento, é uma peça que nós vamos trocar eventualmente. Mas o casco não, o casco faz parte do cavalo. Nós temos que dar ao cavalo um bom casco, boas condições anatômicas para que ele possa estar bem sustentado e possa se locomover adequadamente. Então, para que nós possamos fazer esse trabalho de dar ao cavalo essas condições, o que é que nós temos que fazer? Ter conhecimento relacionado a essas questões que aqui estão sendo colocadas, para que o cavalo seja beneficiado. Obviamente, se eu não vou operar, eu tenho que ter a prestação de serviço de um profissional que possa fazer isso pelo meu cavalo. É muito importante isso, né? Tomar cuidado com o profissional que nós escolhemos para realizar as intervenções podológicas no nosso cavalo. Porque nós dissemos outro dia e vamos repetir, sem cascos não há cavalos. Isso é uma frase que é dita há séculos no meio equestre, né? Para traduzir a importância do sistema podológico para os cavalos. Qualquer atividade que eles venham realizar junto a nós, as suas ferramentas de trabalho serão sempre os seus cascos e o seu sistema e os seus membros locomotores. Essas são as ferramentas que o cavalo vai usar para nos servir. Não importa se é um cavalo de lazer, se é um cavalo de esporte, se é um cavalo de trabalho, se é um cavalo... Não importa o uso dele. As ferramentas que ele usará serão essas. Cascos e membros locomotores. Então, é uma parte, é um sistema do cavalo que precisa ser bem cuidado para agregar valor funcional ao animal. Um cavalo desprovido de uma boa assistência podológica, ele vai ter o seu valor funcional diminuído. Por quê? Porque ele não vai conseguir realizar as suas funções de modo competente. E pode até mesmo comprometer a sua vida útil. Há cavalos que diminuem o seu tempo de vida útil devido a problemas de cascos e membros locomotores. Não é? Muitos casos de cavalos assim. As principais afecções de cavalos que estão a nosso serviço, como cavalos de montaria, de equitação, no que se refere ao sistema de sustentação e locomoção, ocorrem no sistema digital do cavalo, que é aquela parte do membro locomotor que compreende boleto, quartela e casco. A maior parte das afecções ocorre ali. Devido a essa estrutura, né, essa parte, o sistema digital, ser muito articulado e muito vascularizado. Só no sistema digital nós temos 3 articulações. Uma entre o osso da canela e a primeira falange, outra entre a primeira e a segunda falange, e outra entre a segunda e a terceira falange, que são os ossos digitais. Eles precisam estar alinhados, os ossos digitais. Uma pessoa que faz uma intervenção indevida no casco e deixa ele achinelado ou fincado, vai promover um desalinhamento dos ossos digitais. Esse desalinhamento provoca pontos de pressão indevida nas articulações. E nas articulações existe ali um sistema de lubrificação. Há uma membrana que envolve os ossos e dentro dessa membrana um líquido lubrificante chamado líquido sinovial. Então, quando há um atrito, suponhamos que esse aqui seja o encaixe ideal entre os ossos digitais. No caso de um cavalo achinelado, esse ponto vai mudar. Não é? Esse encaixe vai mudar. E mudando esse encaixe, eu posso provocar uma pressão indevida em algum ponto articular e ocasionar um rompimento dessa membrana e vazamento de líquido sinovial. E num primeiro momento pode causar ali o que nós chamamos de uma tara mole, uma ova mole. Faz uma bolinha ali, a bolinha é o líquido que vazou. Se o problema persistir, o rompimento dessa membrana pode ficar mais sério, né? Expor o contato entre os ossos, e agora o atrito entre o osso e outro pode provocar um calo ósseo, que é uma tara dura, uma ova dura. E o cavalo agora vai sentir dor e vai claudicar, vai mancar. E muitos desses casos levam o cavalo à aposentadoria. O cavalo não pode mais ser utilizado como montaria, devido a intervenções inadequadas promovidas nos casqueamentos e também nos ferrajamentos, né?
Mas a ferradura, como nós dissemos, vai ser colocada no casco depois que ele estiver trabalhado. Então, se o casco for bem trabalhado, se nós promovermos esses balanceamentos, a ferradura está ali para evitar o desgaste, ela é para isso. A ferradura não resolve o problema de sustentação e locomoção do cavalo. O que resolve o problema é nós atuarmos nas intervenções de casqueamento, oferecendo ao cavalo condições anatômicas próximas das ideais. Frisem isso, anotem isso, isso é um detalhe importantíssimo, que é muito desprezado nos profissionais que atuam. Grande parte dos profissionais acham que a ferradura é que vai resolver o problema. E não é. A ferradura ela pode ajudar em muitos casos, melhorar alguns desvios temporariamente enquanto ela está ali, mas ela é colocada e vai sofrendo desgastes também, não é? Então o importante é nós sabermos cuidar do casco, ok? Não deixem de investir nesse cuidado. Né? Para agregar valor funcional ao seu cavalo, comece de baixo para cima, não é? Dos cascos para o cavalo. É fundamental. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem conosco aqui os seus comentários, as suas dúvidas, os problemas que vocês enfrentam nessa área, né, de podologia, para que nós possamos fazer mais contribuições posteriormente. Essa é a função da escola chamada Cavalo, atender ao público. E para isso nós precisamos conhecer a necessidade de vocês. A motivação para nós estarmos aqui é essa. É fazermos contribuições para que vocês possam melhorar a relação de vocês com o cavalo, para que vocês possam agregar valor funcional ao cavalo de vocês e ter maior satisfação e melhores resultados nessa relação. Não é? Continuem seguindo a escola chamada Cavalo, porque nós continuaremos fazendo aqui muitas contribuições. Nós temos agora o projeto Cavalo Nota 10, que são lives interativas. E essas lives, elas são fundamentadas nas perguntas que vocês enviam para nós. Ok? Então, todo o tema que aqui é abordado, quando nós temos ali um número de perguntas significativo, nós fazemos o quê? Criamos uma live do projeto Cavalo Nota 10 com as perguntas de vocês, oferecendo respostas. É uma live interativa. Lembrando também a vocês que nós estamos publicando frequentemente novos vídeos no nosso canal do YouTube. Então não deixem de acessá-lo. Para vocês fazerem isso com facilidade, é só irem aí na bio, né, na mini biografia do nosso Instagram, tem um link lá em cima. Vocês clicando nesse link, vocês já têm o acesso direto ao nosso canal no YouTube, que tem o mesmo título, né, a escola chamada Cavalo. E em outras redes sociais também, no Facebook e no Spotify. Não se esqueçam também de marcar o sininho lá em cima para que vocês possam receber as nossas notificações e não perderem a oportunidade de ter acesso às dicas que a escola chamada Cavalo está oferecendo a vocês. Muito obrigado, então, a todos que estiveram conosco nessa live. Ficamos muito agradecidos pela atenção, pela presença de vocês. E em breve estaremos aqui novamente para oferecer alguma contribuição. Tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima live. Vou pedir licença para desconectar.